Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite e vamos assim nos unindo em oração, nos ligando a toda a equipe espiritual responsável por este encontro, essa equipe que em nome de Jesus, todas as terças-feiras, vem ao nosso lar, onde quer que nós estejamos, trazer para cada um de nós as vibrações de saúde, de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. Vamos assim elevando o nosso pensamento, nos unindo a todos esses benfeitores queridos, para que nós possamos nesta noite recebermos todas essas energias abençoadas. Nós vamos rogando a Jesus, o nosso Mestre, que abençoe este encontro, que cada um de nós receba nesse instante a visita desses amigos queridos, que possam envolver a nossa mente em serenidade, para que tenhamos condições de entendermos o ensinamento de hoje. E mais do que isso, que possamos, Jesus querido, nos esforçarmos para colocarmos em prática os teus ensinamentos, que o Senhor nos trouxe como uma norma de conduta. E assim, amparados por toda essa equipe espiritual, que com tanto carinho vem cuidar de cada um de nós, nós já vamos envolvendo hoje o Marcos, que com tanto carinho preparou a palestra de hoje, que ele sinta o amparo de toda a equipe espiritual, dos benfeitores amigos, o inspirando, para que ele possa passar tudo aquilo que ele estudou. E assim, todos unidos, nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Pronto, já sou eu? Sim. Muito bom, muito obrigado pela acolhida, pelo convite. O meu boa noite a todos também, sejam bem-vindos a este momento tão gostoso, não é? Tão aconchegante aí que o Self nos proporciona. A nossa palestra de hoje vai falar sobre um item específico do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24 tem por tema a coragem da fé. Perdão, tem por tema não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos falar sobre a coragem da fé. Capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, itens 13 a 16, a coragem da fé. Essa frase, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. É uma frase dita por Jesus, não é? E num dos ensinamentos ali que Jesus estava dando através de parábolas para os seus seguidores, ele diz então... Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um alqueire, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, assim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então, para a gente entender bem, não é, o que Jesus quis dizer com isso, qual que era o contexto que ele estava falando, vamos ver o que significa candeia e alqueire, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A candeia era uma lâmpada lá do tempo de Jesus, parecida com uma lamparina, dessas que a gente alimenta com óleo, com querosene, com álcool, não é? Então, candeia é uma lâmpada, e o alqueire era um cesto bem grande, utilizado para medir
medir a quantidade de grãos em uma negociação. Então, quando alguém ia comprar a produção de uma fazenda, de uma pequena propriedade, ele dizia, olha, eu quero tantos alqueires de grãos, né, de milho, de trigo, enfim, de alguma coisa. E aí, então, a pessoa media através desse cesto, que era o alqueire, e isso era uma medida de negociação. Então, quando Jesus fala para a gente não colocar a candeia debaixo do alqueire, significa que quando a gente acende uma vela, uma lâmpada, não deve colocar um cesto em cima dela, não é? A gente deve colocar no candeeiro, ou seja, no candelabro, no lugar mais alto da casa, para que aquela luz se espalhe e possa iluminar todo o ambiente. Ok? Então, não colocar a candeia debaixo do alqueire é não acender uma luz e esconder. Esconder uma luz acesa não faria sentido nenhum. E associando isso, então, com o ensinamento moral de Jesus, a gente pode perguntar: que luz é essa que a vivência do Evangelho de Jesus, a interiorização sincera dos seus ensinamentos, acende dentro de nós? Essa luz é a fé, não é? A fé que vem acompanhada da esperança, a fé que vem acompanhada do consolo, da certeza de que não estamos sozinhos. A certeza de que uma força maior do que todos os nossos problemas zela por nós. Essa força é Deus, que não desampara nenhum dos seus filhos em momento algum das nossas existências. Essa força que vem de Deus, a gente pode não ver, não sentir, mas ela nos envolve. Sentir a gente sente quando se abre, não é? Quando faz uma oração e se conecta com o mundo espiritual, a gente sente sim essa força. A gente não vê, mas ora, a gente não vê o oxigênio e ele é o responsável pela manutenção da nossa vida através da nossa respiração. Uma coisa importante para todo mundo entender é que Deus não precisa estar pessoalmente ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo. Desde sempre, Ele colocou espíritos de variados graus de evolução para cuidar de nós. Quem são esses espíritos? Eu disse que eles são de variados graus de evolução. Então, a minha imagem está boa aí? Para mim, ela tá aparecendo ruim aqui. Tá tudo certo? Não, ela Não. tá, mas não tem problema, pode Não tem continuar. problema? Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Tá bugado. A imagem bugou aí. Voltei? Opa! Voltei, né? Voltou. Muito bom. Então, né, Deus não precisa estar pessoalmente ao nosso lado. Se quiser deixar desativada, Marcos, não tem problema. Que acho que está com alguma coisa, né? Não, acho que agora voltou, né? Voltou. Ela perdeu um pouquinho de qualidade, mas eu vou ficar assim porque eu não sei o que está acontecendo, tá? Muito bom. Então, não é? Deus colocou espíritos de variados graus evolutivos ao nosso lado para cuidarem de nós. Quem são esses espíritos? Ora, em primeiro lugar, a gente lembra do nosso anjo da guarda, que no Espiritismo nós chamamos de anjo guardião, não é? De mentor, de protetor. Desde antes de nós encarnarmos, ele está ao nosso lado, nos ajudou a planejarmos a nossa encarnação, todas as nossas reencarnações, e cuida da gente do berço até o túmulo, nos recebe no retorno ao mundo espiritual e é um grande amigo da gente aí, não é? Eu estou vendo que tem criança assistindo, o Homem-Aranha é o amigão da vizinhança, né? O anjo da guarda é o nosso amigão da vizinhança, ele está sempre do nosso lado, né? Está sempre aí nos amparando, sempre nos assistindo nas nossas necessidades, né? Além do nosso anjo da guarda, quem mais nos ajuda? Ora, nossos pais, nosso papai, nossa mamãe, a pessoa responsável por nossa educação, são outros espíritos que Deus nos colocou ao nosso lado para nos acompanhar durante boa parte da nossa encarnação, nos aconselhando, desenvolvendo as características boas do nosso caráter, podando aquelas que não são tão boas assim e moldando, então, o ser humano na fase adulta que nós seremos. Enquanto somos crianças, eles nos moldam, não é? Então, o papel do pai, da mãe e do educador é importantíssimo. Depois que já somos adultos, outros espíritos que estão ao nosso lado e cuidam de nós podem ser vistos na figura da nossa esposa, do nosso marido, até mesmo dos nossos filhos. Nossos filhos, muitas vezes, assumem o papel de nossos tutores, dos nossos guardiões, principalmente na nossa velhice.
Aí é muito bonito a gente ver um filho ou uma filha cuidando dos pais da mesma maneira que eles cuidaram dos filhos quando esses eram pequenos, não é? Os papéis se invertem e esses filhos, então, passam a cuidar de seus pais. Em outras palavras, então, nós estamos cercados de espíritos encarnados e desencarnados, interessados no nosso bem e que o tempo todo estão procurando nos assistir. Acima de todos esses que eu falei, está um muito especial. Esse, sim, é o nosso amigo de sempre, é o nosso irmão maior, é o nosso protetor master, vamos falar assim, não é? Jesus, né? Jesus é o governador espiritual da Terra, acompanhou a formação do mundo há 4 bilhões e 600 milhões de anos e vem cuidando da Terra desde então. Ele zela por nós desde as nossas primeiras encarnações aqui nesse planeta, quando ainda éramos espíritos primitivos, lá nas eras dos espíritos primitivos aqui na Terra, na era das cavernas, e vem acompanhando pacientemente a nossa evolução, respeitando o nosso livre-arbítrio e as escolhas que fazemos, mesmo que essas escolhas atrasem, e atrasem muito a nossa marcha rumo à evolução espiritual. Jesus nos respeita, Jesus nos ama e nos acompanha, nos protegendo o tempo todo. Tentar mensurar o amor de Jesus por nós é algo impossível, não é? Dizem que o amor de mãe é algo que se aproxima mais do amor que Jesus teria por nós, porque o amor de mãe, ele é puro, ele é desinteressado, não é? O amor de Jesus é puro e desinteressado, mas num grau superlativo, de uma maneira que a gente não consegue compreender. E aí, quando eu falo de amor puro, eu me lembro de uma história que aconteceu com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico, não é? Ele conta, não foi ele que conta, uma das pessoas que peregrinavam periodicamente lá para Uberaba, para acompanhar os trabalhos lá na Casa Espírita da Prece, depois no Núcleo da Prece, né, na Comunhão Espírita Cristã e depois no Núcleo Espírita da Prece, conta que aos finais de semana o Chico psicografava de sexta à noite, de sábado à noite, e de domingo à tarde ele fazia uma peregrinação pela periferia de Uberaba, pelos bairros pobres da cidade, não é? E aí, antes de sair de casa, o Chico enchia os paletós do bolso dele de balas, que era para distribuir para as crianças que ele encontrasse nas ruas. E então, logo depois do almoço, ele saía, não é, para fazer essa caminhada, essa visita, essa peregrinação, e as pessoas o acompanhavam, e esse acompanhante em especial que contou a história, disse que ele ficou muito impressionado, porque o Chico se aproximava de uma criança, ela vinha correndo, tio Chico, Chico, né? Com aquele carinho todo, o Chico abraçava a criança, tirava a bala do bolso do paletó, entregava para ela e perguntava: como é que está o seu pai João? Como é que está a sua mãe Maria? A sua avózinha Laura melhorou? Ele sabia até o nome do cachorro, e o cachorrinho Totó, que estava mancando daquela pata, ele está melhor, já sarou? E a criança feliz respondia: está tudo bem, Chico, está tudo bem. E aí o Chico caminhava mais um pouco, chegava numa outra casa, onde havia uma família numerosa, com 10 crianças, o Chico cumprimentava um por um, falando o nome de cada um deles. Ia para outra casa e perguntava: como é que está o seu Antônio? Melhorou daquela tosse que ele tinha? Além de lembrar dos nomes, ele lembrava dos problemas que as pessoas tinham. E isso durante uma tarde inteira. Então, por alto, aquela pessoa que estava o acompanhando fez uma conta que o Chico deve ter falado o nome de umas 200 pessoas naquela tarde de domingo. No final, na volta para casa, ele perguntou: Chico, como que você lembra o nome de todas essas pessoas? Você não errou o nome de ninguém. Aí o Chico respondeu assim para ele: ah, meu filho, quem ama nunca esquece. Chico era um ser especial aqui na Terra, não é? Mas ele era humano como nós. Jesus está num patamar evolutivo muito superior ao do Chico, muito superior ao da gente. Se o Chico Xavier já é superior a nós, imagina Jesus, não é? Muito mais superior a todos nós. Se o Chico não esquecia o nome de ninguém por amor, imagine Jesus. Quem ama nunca esquece, foi a frase que o Chico falou. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, ele sabe o endereço da gente, aonde a gente mora, ele conhece os nossos sonhos mais secretos, sabe de todas as nossas aflições, de todas as nossas preocupações e cuida da gente. Em um dos evangelhos está escrito uma frase dele, não é um pouquinho antes de ir para o suplício,
que ele dizia assim: eu estarei com vocês até o final dos tempos, ou em outras traduções, eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Jesus está conosco, Jesus não nos abandona. E por que eu estou falando do amor de Jesus, se o tema da nossa palestra é a coragem da fé? Porque uma coisa tem tudo a ver com outra. Quem compreende o amor de Jesus está a um passo de possuir a fé mais robusta que um ser humano pode ter. Por quê? Como que uma fé se robustece? Ela se robustece na compreensão da imagem desse que foi o Espírito mais perfeito que já pisou o solo terreno, não é? A fé se robustece a partir do momento que nós compreendemos a mensagem de Jesus de amor, de paz e de perdão incondicional. Aí, quando a gente compreende essa mensagem, ou começa a compreender, não é? Porque no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Allan Kardec tratou das leis morais, os Espíritos disseram que não basta uma encarnação para nós compreendermos ou aprendermos todas as leis divinas, não é? Nós precisamos de várias existências. Então, quando nós começamos a aprender essa mensagem sublime que Jesus nos trouxe, nós começamos a robustecer a nossa fé. E uma coisa se robustece ou ela se fortalece por meio do treino, não é? Se a gente for pensar num fisiculturista, eu não conheço nenhum fisiculturista famoso hoje, então eu vou delatar um pouquinho a minha idade aí, falando do Arnold Schwarzenegger, não é? Que é uma pessoa que fez parte da minha adolescência. A gente viu os filmes que ele fazia. O Arnold Schwarzenegger é muito forte, mas ele não nasceu daquele tamanho, não é? Ele teve que treinar muito para ficar daquele jeito. E quando ele começou a treinar, eu imagino, ele não chegou na primeira vez lá na academia e pegou um peso de 50 quilos para levantar. Não, ele foi preparando a musculatura do corpo dele com um peso de 2, de 5, de 10, de 20 quilos, e paulatinamente ele foi se esforçando, ganhando condição física e conseguindo, então, levantar cargas cada vez maiores. A fé é a mesma coisa, não é? A fé, ela pode ser treinada. A gente começa a treinar a fé através de coisas pequeninas, e aí aquilo vai se tornando natural na nossa vida, e daqui a pouco a nossa fé está levantando uma carga aí de 200 quilos, não é? Que é representada por um problema, por uma doença, por uma dificuldade financeira, por um desemprego, por um desencaminhamento de um ente querido nosso, pela desencarnação de um familiar, não é? Problemas que surgem na nossa vida e que a nossa fé robustecida consegue encarar de frente sem se desesperar, não é? Confiando de que amanhã será um dia melhor. E ao contrário do que muita gente pode pensar, a fé não é treinada apenas nos episódios de sofrimento e aflição. Não, ela é treinada ao longo da nossa existência diariamente. Todos os dias nós somos presenteados por Deus com situações que nos levam ao treinamento da fé. Vocês querem ver como é verdade o que eu estou falando? Um trabalhador que é assalariado, por exemplo, ele trabalha 30 dias para receber o salário dele no comecinho do outro mês. Se ele não confiasse na pessoa que o emprega, no patrão dele, ele não trabalharia 30 dias. Antigamente as jornadas eram diárias, não é? No próprio Evangelho está lá, os jornaleiros, não é? Aqueles que trabalhavam no contratados de manhã, trabalhavam durante um dia para receber no final. A evolução sociocultural fez com que isso se transformasse em jornadas mensais. Então, nós confiamos no nosso patrão. De vez em quando dá alguma coisa errada, não é? Alguém fica sem receber. Mas, via de regra, é uma confiança que se mostra digna da fé que nós depositamos nela. Depois de 30 dias, recebemos o nosso salário. Um outro exemplo a gente pode encontrar quando fazemos uma viagem de avião, não é? Ou a turismo, ou a negócios, um empresário está viajando, ou uma família está indo passear, está indo visitar alguém, está indo conhecer um lugar novo, ela entra num avião e ela não fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá em 2 horas mesmo, que nem é o tempo de voo? É lógico que a gente fica preocupado, não é? Mas se nós não acreditássemos no piloto e na equipe que mantém a aeronave, nós não subiríamos num avião. Nós temos fé no piloto. No piloto, não só que ele vai subir e descer com o avião, mas que ele sabe pilotar o avião, né? Ele estudou, ele se formou para fazer aquilo. E, em momento algum, nós duvidamos da competência dele. Porque, eu repito, se duvidássemos, não subiríamos no avião.
Quando nós dirigimos um carro, ou quando nós andamos de passageiro ao lado de motorista, nós confiamos plenamente em todas as empresas que fabricaram as peças daquele carro, principalmente o freio, não é? Porque, de repente, o farol fica vermelho, um cachorro atravessa no meio da rua, o trânsito para, e aí o motorista vai pisar no pedal do freio. Quem falou que aquele carro vai parar? Ninguém se preocupa com isso. Por quê? Porque nós cremos que o carro vai parar, e o carro para. É uma demonstração da nossa fé. Então, quando um pai e a mãe também matriculam o seu filho numa escola, eles estão dando um voto de crédito na competência daquela instituição de ensino. Eles acreditam que os profissionais que trabalham lá serão competentes o suficientemente, terão a credibilidade, não é, de passarem os ensinamentos, então, conforme a grade curricular aí da idade que o filho deles está apto a estudar. São exemplos que eu dei, pequenas situações comuns que todos nós podemos viver, que são treinos de fé. Não é? Então, quando nós vamos treinando a nossa fé nessas coisas, nós vamos robustecendo essa fé, essa crença de que vai dar certo, de que, independente do desenrolar, não é, de determinado acontecimento, no final, a gente vai chegar no nosso destino da viagem, a gente vai receber o nosso salário, o carro vai parar no farol e o meu filho vai receber uma boa educação na escola, segundo esses exemplos que eu citei aqui agora há pouco, não é? Nós treinamos a fé. E aí, ao percebermos que essa fé permeia o nosso dia a dia, nós nos tornamos mais confiantes nessa mão invisível que constantemente nos ampara. E aí nós nos preparamos inconscientemente, sem percebermos, para os dias difíceis da nossa vida, porque dificuldades sempre surgirão. Aqui na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, nós todos estamos sujeitos, não é? A sofrimentos de todos os tipos e nos graus mais variados possíveis. Só que quando esses sofrimentos, quando esses problemas, quando essas aflições aparecerem, a paz, a serenidade e a confiança vão estar estabelecidas no nosso coração, porque nós treinamos a nossa fé ao longo da nossa vida, sem percebermos, sem ligarmos isso em algum ponto religioso, não é? Quem tem uma fé fortalecida na presença de Jesus ao nosso lado, faz com que as situações difíceis e problemáticas da nossa vida sejam enfrentadas sem revolta e sem desespero. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele vai falar sobre a coragem da fé, não é? Dentro desse capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E na coragem da fé, Jesus diz para não nos envergonharmos das suas palavras. Quando nós temos a fé bem estabelecida e confiamos que o Mestre está sempre ao nosso lado, que tudo que acontece concorre para o nosso bem, então nós temos essa coragem de não nos envergonharmos das palavras de Jesus. Como que nós podemos nos envergonhar da palavra de Jesus? É muito comum, principalmente com os mais jovens, e também com os mais velhos, mas principalmente com os mais jovens é muito comum, a pessoa estar numa festa, por exemplo, e os seus amigos fazerem uso, sei lá, de alguma substância que não seja legal. Muita bebida, alguma droga, talvez, não é? Quando essa festa não tem a supervisão de um adulto, a supervisão dos pais, e, às vezes, querendo se enturmar, não é? E não ser motivo de chacota naquela roda, a pessoa acaba aceitando participar daquilo também. A coragem da fé está em recusar aquilo que faz mal, mesmo que todo mundo esteja usando, e recusar conscientemente. Isso é a coragem da fé. A coragem da fé, ela pode se mostrar não numa festa na frente de todo mundo, mas com a pessoa sozinha, no íntimo, quando ela está declarando imposto de renda, daqui a pouco vai ser hora de entregar o imposto de renda, não é? E aí a pessoa tem ali uma pilha de recibos e ela começa a duplicar o recibo do dentista, do médico, para quê? Para pagar menos imposto. Porque ela sabe que a situação financeira dela vai cair numa faixa ali de declarações que o governo não vai chamar muita atenção para aquilo. Então, se eu sonegar alguma coisinha aqui, eu não vou chamar muita atenção, eu vou pagar menos imposto. Ora, isso é errado, gente. Né? Mas o governo rouba, tá? Nada a ver com a nossa situação. A nossa obrigação é declarar o imposto de renda corretamente.
Olha a lição de Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós vivemos num país que pede para declarar imposto de renda daquele jeito, nós temos que fazer tudo certo, tudo certinho. E a coragem da fé está em admitirmos para nós mesmos que se é errado eu sonegar, eu não vou fazer isso, mesmo que ninguém mais fique sabendo. Eu fico sabendo, eu com a minha própria consciência fico sabendo. Coragem da fé se mostra, por exemplo, quando nós estamos dirigindo numa grande avenida ou numa estrada e eu tenho um carro que pode ser no modelo mais potente, melhor do que alguém do meu lado, e aí eu percebo que aquela pessoa tem um carro mais humilde e eu quero me mostrar. Então eu acelero, eu dou farol, eu quero passar, mesmo que o outro carro já esteja indo no limite da estrada, 80, 120 km por hora. Ué, eu posso mais, o meu carro é melhor, é mais potente. A coragem da fé está eu combater esse orgulho e essa vaidade dentro de mim. Vocês percebem que isso é uma coisa de mim, comigo mesmo? Não é? Eu não preciso provar para os outros, eu preciso crescer interiormente. Isso no Espiritismo a gente chama de reforma íntima. Quando a gente começa a perceber que a batalha é comigo mesmo e não com os outros, eu estou robustecendo a fé e caminhando a passos mais rápidos para a minha evolução espiritual. E já partindo, então, para o encerramento do nosso comentário, algumas pessoas poderiam falar assim, Marcos, mas tudo isso que você está falando é tão difícil nesse mundo que a gente vive, não é? Quem é que faz isso? Ora, no Livro dos Espíritos está dizendo que o nosso guia e modelo é Jesus, questão 625. Mas Jesus é um espírito perfeito, é muito difícil a gente agir o tempo todo do jeito que ele agiu. Nós devemos nos espelhar nele, mas é muito difícil que seja o tempo todo. Então, a gente não precisa ir para a perfeição de Jesus. A gente pode lembrar de outras figuras. Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco, se nós usarmos uma linguagem moderna, diríamos que ele era um jovem baladeiro. Gostava de festas, gostava de bebida, gostava de estar entre os amigos e as mulheres. E aí ele teve uma iluminação, algo aconteceu na vida dele, que a partir daquele momento ele se dedicou integralmente ao Evangelho de Jesus. Então, Francisco de Assis é uma pessoa que não está muito distante nem em cronologia, não é, dentro do nosso tempo, nem do nosso comportamento, não é? Francisco de Assis é um santo, eu não consigo. Vamos pensar então em outro, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era considerado uma pessoa ruim quando ele era Saulo ainda. Perseguiu cristãos por sua ordem. Centenas ou milhares de cristãos morreram martirizados. E ele se converte à porta de Damasco e passa o resto da sua vida pregando e defendendo o Evangelho de Jesus. Mas Paulo também é uma figura difícil, não é? Puxa vida, quando que eu vou me igualar a Paulo de Tarso? Vou falar de alguém, então, mais próximo no tempo e mais comum ao nosso dia a dia. Talvez vocês não conheçam pelo nome. Oskar Schindler. A gente conhece Schindler pela marca de elevadores, né? Mas não é o inventor do elevador. Oskar Schindler viveu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma vida que nós poderíamos seguramente dizer que era uma vida mundana. Gostava das festas, do uísque, dos jogos, não é? E tinha uma grande fortuna. Oskar Schindler, vocês vão lembrar agora daquele filme do Spielberg, A Lista de Schindler, que foi baseada no livro da vida dele. Ele salvou da câmara de gás milhares de judeus. Através da sua influência, ele dava as festas para os generais alemães e usou todo o seu dinheiro para salvar judeus na Segunda Guerra Mundial. E morreu pobre, morreu no anonimato. A história dele ficou conhecida depois só. É uma pessoa que, por algum motivo, não é, que eu não sei dizer qual que é, algo despertou dentro dele e disse, puxa, não está certo esse extermínio que está acontecendo nos campos de exterminação, não é? Então, as câmeras de gás e toda aquela história terrível. É uma pessoa como nós, vivia como nós, tinha o seu emprego, tinha a sua família, e dali a pouco começou a batalhar em prol do seu semelhante. Todos nós podemos fazer isso. Encerrando com um caso clássico, então, que existe no Evangelho, nós temos a história de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, não é? Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Zaqueu era um homem rico, só que ficou rico por causa da corrupção na coleta de impostos. Ele era judeu, ele roubava seus irmãos de raça e amealhou grande fortuna dessa maneira. E aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo
que um profeta chamado Jesus, que fazia milagres e mudava a vida das pessoas, passaria na sua cidade, que era Jericó. Zaqueu foi correndo para o caminho de entrada na cidade, mas Zaqueu, diz o Evangelho, era um homem de baixa estatura, ele devia ser muito baixinho, né? E como a fama de Jesus o precedia, já havia uma multidão ali na beira da estrada. E Zaqueu, por trás de todo mundo, não conseguia enxergar nada, porque ele era baixinho. O que Zaqueu fez? Subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus vem com a sua comitiva, com seus apóstolos, com seus discípulos e todos os seus seguidores, ele para debaixo da árvore onde Jacó está, onde Zaqueu estava, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu, imagino que não desceu, ele deve ter caído da árvore, não é? Saiu correndo, foi para casa, preparou um jantar. E preparar um jantar para Jesus não era uma coisa fácil, porque uma galera vinha junto com Jesus, pelo menos os 12 apóstolos, e mais discípulos, tantos que acompanhavam. Então era uma festa que devia ter sido feita ali por Zaqueu, não é? E aí o Evangelho conta que Jesus conversou com Zaqueu durante um tempo. Só que, curiosamente, no Evangelho não está descrito o que eles conversaram. Só tem o resultado daquela conversa. No final do jantar, Zaqueu disse: Jesus, hoje a salvação entrou na minha casa. Eu vou distribuir a minha fortuna com os pobres. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E da outra metade que me sobrar, aqueles a quem eu defraudei, aqueles a quem eu roubei, aqueles a quem eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes o valor que eu peguei dessas pessoas. E Jesus disse: a salvação entrou nessa casa. O que Jesus conversou com Zaqueu? O que Zaqueu conversou com Jesus? Isso não interessa para ninguém. Interessa só para Zaqueu e Jesus. Nós devemos ter essa conversa com Jesus, se não todos os dias, pelo menos de vez em quando, não é? O que cada um de nós vai conversar com o Mestre querido? Não interessa para ninguém. Só a gente sabe o que se passa no nosso coração e ele sabe também. Então, essa conversa entre nós tem que ter o dom de mudar a nossa vida, igual ele mudou a vida de Zaqueu. A coragem da fé. Nós temos que ter coragem de defender o Evangelho. Numa conversa de amigos, na rodinha do café na nossa firma, quando começam a falar mal de alguém numa festa da nossa família, quando nós recebemos uma mensagem duvidosa pelo grupo do WhatsApp, nós temos que ter a coragem da fé para cortar o mal pela raiz. Devemos ser pacificadores, devemos ampliar e espargir o amor que Jesus nos ensinou, incondicionalmente, não é? Eu tenho um mentor que uma vez falou uma coisa. Eu tenho um mentor, não, isso é muita pretensão da nossa parte, não é? Um mentor que me acompanha uma vez falou uma coisa muito interessante para mim, não é? Eu estava pensando num determinado acontecimento que eu tinha presenciado e eu pensava assim: puxa vida, não é? Jesus não fala amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, não é? Pagar o mal com o bem. E aí ele aparece para mim e fala o seguinte: Marcos, tem algumas pessoas que eu tenho a impressão que tem uma página a mais no Evangelho que eu não conheço. Né? Eu falei: como assim? Ele falou: olha, nós devemos amar os nossos inimigos desde que eles não discordem das nossas opiniões. Parece que essas pessoas têm isso, não é? Então, às vezes a gente encontra alguém que discorda da gente politicamente, que torce para outro time de futebol, que tem outra religião da nossa, e aí o amor que eu tenho por eles é diferente do amor que eu teria se ele fosse totalmente concorde com aquilo que eu penso, e não pode, não é? O nosso amor pelo nosso próximo tem que ser incondicional, ainda que esse próximo seja um criminoso, ainda que esse próximo erre muito comigo, não é? Ele não precisa ser um criminoso desse que sai no jornal, mas ele pode ter errado muito comigo, me causado muita dor, muito prejuízo. O amor que Jesus me ensinou a ter é o mesmo que eu teria para o meu filho, para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe. Difícil? Bastante, mas nós estamos aqui para aprendermos, não é? Então, que tenhamos essa coragem da fé, nos sustentando, nos amparando e, principalmente, nos dando a certeza de que alguém sempre está ao nosso lado nos cuidando. Esse alguém é Jesus, representado muitas vezes por aqueles que nos cercam sem nós percebermos. Muita paz a todos, muito obrigado. A todos, muito obrigado, Mônica, pela oportunidade. Nós vamos, assim, agradecendo mais uma vez a Marcos, que esteve aqui conosco,
que nos proporcionou essas reflexões tão importantes. E vamos nos unindo nesse instante, mentalizando a figura de Jesus e oferecendo para Jesus as nossas vibrações. Vibrar é doarmos o nosso sentimento de amor em benefício daqueles que necessitam. E assim que unidos, nós vamos vibrando amor, paz, equilíbrio, união e fraternidade a todo o nosso planeta. Vibrando para que os países em conflitos possam ter as suas questões resolvidas, vibrando para que esses povos que passam por essas calamidades, pelos terremotos, pelas enchentes, deslizamentos aqui no Brasil, vibrando muita força, coragem para que essas pessoas se reergam, vibrando para que pessoas de bem possam se unir em auxílio a todas essas criaturas. Vamos vibrando pelos lares da terra para que haja harmonia, entendimento, compreensão, amor e paz. Vibrando saúde por todos os doentes que, onde quer que se encontrem, recebam o lenitivo para suas dores, o bálsamo que alivia esses corações sofridos. Vamos vibrando um bom ânimo, esperança, coragem e alegria aos depressivos, aqueles que trazem doenças psíquicas, e especialmente a todos aqueles, Senhor, que têm na sua mente o desejo de tirar a própria vida. Estamos levando a nossa vibração de coragem a todos os que estão passando pela situação do desemprego, para que eles tenham firmeza de propósitos, esperança, que portas se abram a essas pessoas. Vibrando assim para a união dos povos, pelo respeito entre todos, pela juventude, pela criança, para que eles sejam conduzidos no caminho do bem, que o Evangelho possa chegar a todos os corações, nos transformando em pessoas melhores. E assim, que nesse instante, todo aquele que estiver na rua possa receber a vibração de carinho e possa ser acolhido, auxiliado por aqueles que olham pelos necessitados. E assim, com os nossos corações unidos, nessa sintonia com todo o plano maior, nós vamos nos preparando para recebermos dessa equipe espiritual que está aqui ao nosso lado, todas as energias responsáveis pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Vamos, se tivermos um copo com água, deixando, não é, esta água, para que os espíritos coloquem nela aquelas energias necessárias para o nosso refazimento físico e espiritual. Confiemos assim na ajuda que com certeza estamos recebendo. Deus, o nosso Pai, conhece cada um de nós, sabe das nossas deficiências, sabe das nossas dificuldades, sabe o que se passa no fundo do nosso coração. E assim, nós vamos colocando nos pés de Deus os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas dúvidas. Tenhamos a certeza de que Deus, através de Jesus, está presente aqui. Vamos nos sentindo nas mãos de Deus, nos lembrando daquela passagem que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos sentindo isso na nossa mente, no nosso coração.
Mantenhamos a calma, porque tudo passa. Nenhuma dor é para sempre. Amanhã é outro dia e é sempre possível recomeçar. Tenhamos a certeza de que em Deus encontraremos novos caminhos, novas oportunidades, uma luz no fim do túnel. E amparados por Deus e por Jesus, vamos sentindo o carinho desses mensageiros queridos que derramam sobre nós uma luz intensa, nos deixando aquela sensação de paz, de serenidade. Essa luz de Jesus vai penetrando em todas as nossas células, renovando, revitalizando nosso corpo físico e espiritual. Sentimos, assim, que a alegria, a coragem, o bom ânimo, a fé vai se renovando e crescendo em cada um de nós. E nesse instante, tomados daquela esperança, nós vamos acreditando em dias melhores. Te agradecemos, Jesus, as bênçãos que recebemos nesse instante. Agradecemos a toda a equipe espiritual que está aqui ao nosso lado, nos trazendo esse conforto. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite, na certeza de que esses amigos queridos nos acompanharão até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.